Vamos lá. Bom, dando continuidade, a gente vai começar agora a seção 4.2, que é o campo de objetos polarizados. Então, até agora a gente viu aí qual era o campo produzido por um átomo, uma molécula ou um único dipolo. Agora a gente vai estender isso aí para objetos polarizados. Então suponha agora que você tem um material polarizado, ou seja, um objeto contendo aí muitos dipolos microscópicos, todos eles alinhados aí, formando então um objeto polarizado. O dipolo desse objeto aí, ele pode ser então escrito como um P minúsculo aqui, que é a integral de Pzão dV, onde o meu Pzão aqui é o momento de dipolo por unidade de volume. Ok? Muito bem. Agora a pergunta que a gente quer responder é essa aí. Qual o campo produzido por esse objeto? Então, qual o campo produzido por um objeto polarizado? E é isso que a gente vai, então, a se dedicar a responder. Bom, o campo produzido por um dipolo, aliás, o potencial produzido por um dipolo individual, a gente já calculou, ele nada mais é do que um V aqui de Rθ, que é igual a 1 sobre 4πε0, R versor P sobre o módulo de R ao quadrado. Isso aqui é o potencial de um único dipolo. No volume, né, com vários dipolos individuais, então fica fácil estender, né, simplesmente substituindo aqui o momento de dipolo por um somatório de dipolos aí individuais, onde você tem então um dipolo por unidade de volume, tá certo? Então, no volume, então, a gente tira aqui que o nosso V de Rθ, ele vale então 1 sobre 4πε0, a integral no volume de R versor, produto escalar, P de R' sobre o módulo de R ao quadrado, dV', tá certo? Então, esse aqui é o nosso objeto. Só para a gente entender, então, basicamente, o que a gente tem aqui, está aqui no sistema de coordenadas. A gente tem, então, o nosso objeto aqui, que possui aí uma certa distribuição de dipolos, né, do seu objeto como um todo. Então, você tem aqui um elemento de volume aqui posicionado em R'. Você tem que varrer todos os elementos do volume, calculando o momento de dipolo para cada um desses elementos. E você quer calcular o momento de dipolo aqui na posição. Ops. Que eu vou chamar aqui de errão aqui. E aqui está a distância entre o elemento R'
e o ponto onde eu quero calcular, que é a distância R aqui, né? Aqui é o meu ponto x, y, z, certo? Então, o módulo de R, só para a gente se explicitar aqui, nada mais é do que x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado. Isso aqui é a distância ao quadrado, onde esse ponto aqui, né, é o meu ponto x', y', z'. Certo? Eu quero calcular o ponto o potencial no ponto x, y, z. Eu varro todos os meus x', y', z' aqui dentro. E aqui está a distância, que é essa distância que aparece aqui, tá certo? Essa distância ao quadrado aqui. Ok? Muito bem. Bom, o nosso objetivo, a expressão aqui ela é exata, tá certo? Você pode calcular, fazer as contas e tudo mais, mas é mais propício a gente trabalhar um pouco esse potencial aqui, escrever ele de uma maneira um pouco mais agradável e, inclusive, também mais intuitiva e eficiente para se calcular. Para isso, eu preciso que vocês mostrem uma identidade, que eu não vou mostrar aqui, que é a seguinte. Então, mostre aqui o seguinte, ó, que o gradiente linha, tá certo? De 1 sobre o módulo de R é igual a R versor sobre o módulo de R ao quadrado. Tá certo? Como é que você faz isso aí? Basta você pegar e substituir aqui o R aqui, ó, x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado, raiz, tá certo? E o nabla aqui nada mais é del da linha del x', x versor, mais del y', y versor, mais del z', z versor. Tá certo? Então, não é para ter dificuldade para mostrar isso aqui. Basta você chegar lá e fazer a conta. Simples, simples, bastante fácil de fazer. Onde o meu R versor aqui nada mais é do que x versor mais y versor mais z versor. Tá certo? É igual x versor mais y versor mais z versor. Então, demonstrando essa identidade aqui, a gente vai pegar e vai substituir aqui o R sobre o módulo de R quadrado pelo gradiente aqui de 1 sobre R. Então, com a identidade, o potencial, então, fica então escrito como um V, que é igual, então, 1 sobre 4π ε0, integral no volume, produto escalar, tá certo? Não tem ordem aqui e tudo mais, posso pegar, e eu escrevo P escalar, o meu gradiente linha aqui, de 1 sobre o módulo de R, dv linha, tá certo? Então, simplesmente troquei aqui o meu R versor sobre o módulo de R ao quadrado por essa identidade aqui, ó, certo? Então, tá aqui, P escalar R versor sobre o módulo de R ao quadrado, que é equivalente a esse cara aqui. Muito bem. Agora, tem uma identidade aí, matemática,
que é a seguinte, ó, é fácil de se mostrar também, está lá no começo do livro, daquelas identidades, que gradiente, aliás, o divergente de um escalar vezes um vetor é igual ao escalar que multiplica o divergente do vetor mais o produto escalar entre o vetor e o gradiente do escalar. Tá certo? Então, se você se atentar, o que a gente tem aqui, ó, esse aqui é o meu escalar, esse aqui é o meu vetor, tá certo? Então aqui, ó, tá aqui o meu vetor, produto escalar com o gradiente de um escalar, tá certo? Então daqui, ó, utilizando essa identidade, eu tiro que P, produto escalar, com o gradiente de 1 sobre o módulo de R é igual, então, ao divergente do escalar vezes o P menos o escalar divergente do P. Tá certo? Então, simplesmente peguei, ó, tá aqui, ó, P escalar gradiente de 1 sobre o módulo de R é igual ao divergente de 1 sobre o módulo de R vezes P menos 1 sobre R divergente de P. Tá aqui. Ok? Substituindo, então, no potencial, a gente tira, então, que o potencial V é igual a 1 sobre 4π epsilon zero, que multiplica, então, a integral do volume do quê? De divergente de 1 sobre o módulo de R P dV menos a integral no volume. Opa, mas aqui era gradiente linha, então aqui também é gradiente linha. Isso aqui é gradiente linha, aqui também é gradiente linha, aqui também é o gradiente linha. 1 sobre, aqui a integral é dV', então aqui a integral é dV', menos a integral no volume do que? De 1 sobre o módulo de R divergente de P dV'. Sim ou não? Acompanharam aí? Muito bem. Agora, aplica o teorema do divergente. Aqui, ó, integral do volume do divergente de um vetor dV' nada mais é do que a integral da superfície do 1 sobre RP dA', de forma, então, que a gente obtém, então, para a expressão do V, a seguinte identidade. 1 sobre 4π epsilon zero, integral da superfície que envolve esse volume, 1 sobre módulo de R P escalar dA', menos 1 sobre 4π epsilon zero, integral do volume de 1 sobre módulo de R
divergente de P deveria. Então, esse aqui é o potencial produzido, então, pelo meu material magnetizado. É magnetizado não, é polarizado. Então, por que essa expressão aqui ela é interessante? Ó? Se você analisar esse potencial aqui, o que você nota é que esse primeiro termo aqui, ó, nada mais é do que o potencial de uma distribuição sigma B, que é nada mais do que P escalar N versor, onde o N versor é o versor que aponta na direção de dA, tá certo? Enquanto que o segundo termo aqui, ó, nada mais é do que o potencial de uma distribuição volumétrica ρ B, que é igual, então, a menos o divergente de P. Se eu fizer essas duas substituições aqui, ó, você vê que o meu potencial fica exatamente o potencial de uma distribuição de carga, superficial de carga, sigma dA' sobre o módulo de R, mais 1 sobre 4π ε0, a integral no volume de ρB dV' sobre o módulo de R. Tá certo? Então, olha que coisa interessante. Olha o significado dessa expressão aqui. Ó. Vou até circundar essa aqui em vermelho. Aqui, ó. Você tem essa distribuição. Você tem essa distribuição. Vai ter um formulário lá, né? E você tem essa. Você imagina, isso aqui você vai lembrar sem pensar. Isso aqui não precisa nem. Você vai lembrar isso aqui, não vai esquecer nunca isso aqui. Então, olha que loucura isso aqui, ó. Que coisa interessante. Você tem um material polarizado, que tem uma certa polarização P. Tá certo? Uma certa polarização P por unidade de volume. E você quer calcular o potencial produzido por esse objeto aqui, num certo ponto P. O que você faz? Você pega, calcula um sigma B, que nada mais é do que um P escalar N versor, calcula um ρB, que nada mais é do que o divergente do P, menos o divergente do P, e no fundo calcula o potencial de uma distribuição superficial mais uma distribuição volumétrica de carga. Tá certo? Então, no fundo, o que você precisa fazer é trocar um problema pelo outro. O significado dessa equação é que o potencial de um objeto polarizado ele é produzido por uma distribuição volumétrica de carga mais uma distribuição superficial de carga. É isso que aparece no final das contas. Tá certo? Então, o objeto polarizado, no fundo, é um objeto que tem na superfície uma certa distribuição superficial de carga e adentro dele lá uma certa distribuição volumétrica de carga. Quem são essas distribuições? A distribuição superficial é o P escalar N e a distribuição volumétrica é menos o divergente do P. Então, ao invés da gente integrar a contribuição de todos os dipolos, que seria resolver esse problema aqui como um todo, ó, esse problema aqui, ó, esse problema aqui, o que você faz, então, é simplesmente encontrar as distribuições de cargas, encontra as duas distribuições de cargas, e aí você calcula o campo produzido por essas distribuições, da mesma maneira que a gente calculava o campo antes, tá certo? Você, inclusive, pode utilizar a lei de Gauss, sem problema nenhum. Se esse cara tiver uma simetria, for constante e tudo mais, você troca um problema pelo outro, tá certo? Você troca lá. Então, agora esquece polarização. É o seguinte, eu tenho um sigma B e tenho um ρB, que eu calculei ali. Dado o meu sigma B e o meu ρB, eu vou lá e calculo o campo, calculo o potencial de uma distribuição agora contínua de carga. Tá
certo? Uma distribuição volumétrica e uma distribuição superficial de cargas. O que é o N chapéu? O N chapéu é o versor que aponta na direção do DA, que é perpendicular à superfície. Tá certo? Que é o que aparecia aqui. Bom, qual que é a interpretação física aí dessas cargas? Esse cara recebeu o nome de B e B aqui porque é chamado de bound, né? Cargas presas. São chamadas de cargas presas, certo? Bound charges. Ok? Qual que é a interpretação física das cargas presas aí? Então, o 4.2.2 trata exatamente disso aí. Então, vem aqui então a interpretação física das cargas presas. Bom, como a gente viu então, o campo produzido por objetos polarizados é idêntico ao campo produzido por uma distribuição de carga sigma B e ρB, tá certo? A ideia por trás dessas cargas presas não é, de certa maneira, muito complicado, é razoavelmente simples. Então, vamos supor que você tem uma longa cadeia de dipolos, tá certo? Uma longa cadeia de dipolos ao longo de uma linha. Então você tem aqui, ó, uma carga negativa, uma carga positiva e tá aqui um dipolo. Aí você tem um outro dipolo alinhado aqui, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Então estão todos alinhados aqui, bonitinho aqui, negativo e positivo. Então ao longo dessa linha a gente tem aqui a cabeça, né, entre aspas, aqui do dipolo aqui, cancelando o rabo do dipolo aqui, tá vendo? Ó, esses caras aqui se cancelam. Ó. Esses caras aqui, ó, se cancelam. E assim por diante, ó. De forma que esse cara aqui, no final das contas, você só tem esse indivíduo aqui e esse indivíduo aqui sobrando, tá certo? Então, as cabeças se cancelam com o rabo do seu vizinho, mas no final das contas as duas cargas se mantêm. Uma positiva lá no lado direito, né, outra negativa na esquerda. Então, no final das contas, isso aqui é como se você tivesse aqui uma carga negativa e aqui uma carga positiva, tá certo? Isso aqui para uma linha. Agora vamos estender isso aí para um sistema bidimensional. Então, a fim de a gente calcular o montante de carga que resulta de uma polarização, vamos examinar agora um tubo de dielétricos. Imagina que eu tenho aqui, ó, um tubo aqui. Tá aqui o meu tubo dos dielétricos, tá certo? Eu vou pegar aqui uma seção aqui, ó. Tem um certo D aqui. Vou pegar aqui uma seção desse objeto aqui. Então tá aqui a minha pequena seção aqui. Essa seção aqui ela tem a área A, aqui vamos pôr uma área A. E ela tem aqui o equivalente, né? Como se tivesse uma distribuição de carga negativa e depois uma distribuição de carga positiva. Uma nessa beirada e a outra aqui na outra beirada, tá certo? Então aqui as minhas distribuições, então tá aqui uma distribuição aqui e outra distribuição aqui de cargas. Bom, se a gente examinar essa pequena seção, o momento de dipolo dela pode ser escrito pelo seguinte, ó, o Pzão é o momento de dipolo por unidade de volume. Se eu multiplicar isso pelo volume, que é A vezes D, isso aqui me dá o momento de dipolo da seção. Seção propriamente dita. Certo? Onde esse Pzão aqui é o dipolo
é o momento de polo por unidade de volume, certo? Em termos da carga Q, que são contidas aqui na extremidade, aqui não é uma carga ponto alto, certo? É uma quantidade de carga aqui nas extremidades. Aqui, ó. Então, em termos dessas cargas Q nas extremidades, esse dipolo ele pode ser escrito também como sendo QD, certo? Que é a definição de dipolo. De forma que a carga, então, que se acumula nas fronteiras aqui dos cubos, da seção, é a seguinte, ó, você vai igualar, esse aqui é o meu momento de polo, esse aqui é o meu momento de polo. Então daqui eu tiro que QD é igual a Pzão AD, de forma que a carga que se acumula nas fronteiras aqui, nada mais é do que D cancela com D, Pzão A, tá certo? Então, essa aqui é a carga que se acumula nas fronteiras do tubo. E a A é a área da secção. Isso. Tá certo? Bom, se essa carga é a carga que se fronteira na fronteira do tubo, isso aqui é a área, daqui a gente tira então que o meu Pzão é igual a Q sobre A, que é igual ao meu sigma B. Isso aqui é uma distribuição carga por unidade de área. Certo? É a distribuição de carga por unidade de área. Note que se a seção do tubo, por sua vez, for dado por um corte oblíquo, então imagina que agora tem isso aqui, ó. Tem aqui uma quantidade de carga, só que agora aqui no canto aqui tem um corte oblíquo aqui, ó. Tá bem ruim. Vou melhorar isso. Tá aqui, ó. Fiz um corte aqui, oblíquo aqui no meu tubo. Tá certo? Então agora aqui eu tenho aqui um N inversor aqui, não é isso? Tá aqui o meu N inversor. Tá aqui o meu θ. Tá aqui a minha área. E aqui eu tenho uma área do, vamos chamar de A-end aqui, a do final. Isso aqui é diferente, né? Como é oblíquo, né? Esse aqui ela é vertical, mas esse aqui é um corte na diagonal, certo? Então é uma área diferente daquela ali. Mas o resultado vai ser muito similar. A carga acumulada ainda é a mesma, tá certo? Então a carga não mudou nada, né? A carga que você vai ter aqui é a mesma do que você tinha antes. Então a carga acumulada na seção ainda é a mesma. Então meu Q nas bordas é a mesma. Mas o A aqui, quanto vale essa área aqui, ó? Quanto vale essa área aqui agora? O A nada mais é do que o A end vezes o cosseno de θ. Tá certo? Aqui você vai fazer uma integral em dA vezes N inversor. Aqui também integral de dA vezes N inversor. De forma que esse cara aqui vai dar um dA cosseno de θ, que dá A cosseno de θ. Tá certo? Logo, o meu sigma B nessa região aqui, agora, vale a carga dividido pelo A-end ali, de forma que a carga é a mesma que você tinha antes, de forma então que o Q sobre o A-end é A dividido por cosseno de θ,
tá certo? A end é A sobre cosseno de θ. Então, a carga é a mesma, P vezes A, dividido por A por cosseno de θ. E isso aqui me dá P cosseno de θ. Certo? Ou seja, isso aqui é igual a P escalar N vezes 1. Igual a gente tinha encontrado. Tá certo? Então, o efeito da polarização, basicamente, é criar uma distribuição de carga presa, sigma B, que é dado por um P escalar N sobre a superfície do material. É isso que a polarização faz. A polarização, então, do objeto cria aí uma distribuição de carga sobre a superfície do material. Agora é o seguinte, e se essa polarização não for uniforme, tá certo? Se essa polarização não for uniforme, existe também cargas acumuladas dentro do material, assim como você encontra na superfície. Então, como é que a gente faz isso aí? Então, imagine que um momento de polo não uniforme resulte num acúmulo de cargas, por exemplo, negativo. Então, imagine que você tem algo assim, ó, um dipolo assim, um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui, um dipolo negativo. Tá vendo? Agora não é mais uniforme, não aponta tudo na mesma direção. Cada um está apontando uma direção diferente. São todos dipolos aqui, tá vendo? Cada um desse menos mais aqui, ó, é um dipolo diferente. Menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Então, agora esse objeto aqui tem uma polarização não uniforme, tá certo? Não aponta. Cada posição ela aponta numa direção. Aqui ela aponta para na direção para cima, aqui aponta para a esquerda, aqui aponta para baixo, aqui aponta. Então, é uma distribuição não uniforme. Nesse caso, a carga presa em um volume vai ser, então, nada mais é do que integral de ρb dv, tá certo? E essa carga é igual e de sinal oposto, tá certo? Àquela acumulada na superfície. Necessariamente, tá certo? Porque, olha, o que você tiver dentro aqui, ó, é exatamente igual àquela que você tem na superfície. Exatamente igual. Agora, quanto vale essa carga disposta na superfície? Vale sigma B, que por sua vez é P escalar N. Isso aqui é a minha carga na superfície. Ops. Tá certo? De forma, então, que agora fica fácil. A integral de ρb dv é igual a carga na superfície, que é menos. Vou ter que integrar toda a carga na superfície. P escalar N dA. Uso o teorema. Menos a integral no volume do divergente de P dv. Certo? O menos aqui é porque a carga é ao contrário, né? O que você tiver dentro, você tem menos a carga fora. E daqui, então, você tira que o seu ρb é igual a menos o divergente de P. Tá certo? Como a gente já deduziu ali anteriormente. Ok? Ali eu coloco Q igual a integral de ρ de B dv, né? Aonde? Carga presa. Q igual. Aqui? Não, isso não é carga presa, aqui na frase. Tá lá, carga presa. Começa a carga presa de ρ. A carga presa, Então, isso Q é. igual a integral de ρ. Isso, essa carga presa aqui.
Isso. Q igual. Essa carga presa total, né, é igual à integral de ρB dV. E ela tem que ser igual à carga na superfície, tá certo? Então aqui eu tenho uma observação extremamente importante, tá certo? Ó. Se essa polarização for uniforme, se a polarização é uniforme, você só vai ter cargas presas na superfície, tá certo? Ó, esse cara aqui, ó, o ρB depende do divergente de P. Se o P é constante, zero, certo? Não tem carga interna. Todas as cargas produzidas estão na superfície se você tiver uma polarização uniforme. Se seu objeto for polarizado uniformemente, todas as cargas estão na superfície, certo? Beleza? Todas as cargas. Note que você vai ter a soma total das cargas. Se você integrar integral de sigma b dA, quanto vai dar? Quanto vocês acham que vai dar? Tem uma polarização uniforme. Quanto vale o ρB? Polarização uniforme constante, quanto vale o ρB? Pode falar, na convicção aí, na fé. Não, ρB. ρB. Cargas presas por unidade de volume ali. Se a polarização é constante, quanto vale? Zero. Vale zero, certo? Então, não temos cargas presas no volume. Beleza? Aí eu vou integrar só na superfície. Quanto vale a soma das cargas totais na superfície? A soma das cargas totais. Hã? Também vai ser zero. Exatamente, vai ser zero. O objeto era neutro. Polarizei o objeto. Ficou polarizado, tá certo? A integral de tudo, se eu somar todas as cargas presas, tem que dar zero, tá certo? Não tem carga, não tinha carga antes. Eu só estou segregando as cargas. Agora uma parcela ficou aqui, outra parcela ficou aqui. Se for um tubo e eu aplicar uma polarização perpendicular, vai ficar com uma carga mais Q aqui e menos Q aqui. Na hora que eu integrar no volume todo, vai cancelar. O mais vai cancelar com o menos, dá zero. Cancelou, não tem carga. Certo? Se for uma esfera, tiver uma polarização, todo mundo na direção Z, você vai ter uma quantidade de carga positiva aqui na parte do polo norte, uma quantidade de carga negativa aqui no polo sul, uma quantidade de carga que vai diminuindo, mas se você integrar tudo, vai dar zero, se a polarização for uniforme. Certo? Se não for uniforme, a distribuição superficial pode não ser zero. Mas a distribuição superficial mais a distribuição volumétrica vai ter que dar zero também, tá certo? Então pode ser que tenha todas as cargas positivas, ó, que nesse caso aqui, ó, esteja aqui nas bordas, tá vendo? Ó? Então você vai calcular o sigma, dá uma carga positiva nas bordas, tem uma quantidade de carga. Você vai calcular o ρB interno, vai ter que dar uma quantidade de carga negativa, tá certo? O objeto é neutro no início. É fácil de você calcular. O que a gente fez aqui, ó, exatamente o caminho inverso. Ó. Qual que é a carga total no dielétrico? A carga total no dielétrico é o quê? É a integral de sigma b dA mais a integral de ρB dV, tá certo? Essa é a carga total. Bom, o sigma b é o P escalar N. Então isso aqui dá integral na superfície de P escalar dA mais a integral do ρB menos o divergente de P dV. Agora, menos o divergente de P dV, então vou escrever de novo a primeira integral. Uso o teorema divergente, menos a integral dá zero. Como deveria ser. Certo? Se eu integrar, somar todas as cargas, dá zero.
Então, a carga total desse objeto não tem carga livre, tá certo? A gente não está falando de carga livre. Essa carga presa total é nula. Se o objeto tiver polarização constante, então a carga total na superfície é zero. Uma região vai ter que ter uma quantidade de carga positiva, outra região vai ter que ter a mesma quantidade de carga negativa, que na soma vai dar zero. Certo? Que é o que a gente vê no tubo aqui. O que aconteceu no tubo aqui? Ó, era uniforme, não era uniforme? Ó. Ficou uma quantidade de carga aqui, ó, positiva, ficou uma quantidade de carga aqui negativa. Essas cargas aqui, quando se soma, zero. Carga total, zero. Estou colocando uma polarização assim, certo? Quanto vale as cargas nessa região aqui, ó, lateral? Zero. Por quê? Porque o sigma B é P escalar N. Ó. Se o P aponta para cá e o N aponta para cá, quanto vale nessa região lateral aqui? Tudo zero, tá certo? Ou seja, eu vou ter uma distribuição de carga numa tampa, na outra tampa, em toda a lateral ali, carga nula, não tem carga nenhuma, tá certo? Exatamente pelo efeito, né, do rabo aqui cancelar com a cabeça do outro, né, vai cancelando, só fica nas pontas. Cargas negativas e cargas positivas. Tá claro isso aí? Isso aí realmente é bastante importante. Ok? Alguma pergunta? Então, ó, quando você tiver um problema ali que você precisa calcular o campo produzido por um material polarizado, procedimento padrão. Calcula as duas distribuições de cargas, distribuição superficial, distribuição volumétrica das cargas presas, e trata o problema igual você já tratava antigamente. Uma distribuição superficial e uma distribuição volumétrica. Se você tiver uma polarização constante, polarização volumétrica é zero, já acabou por aí. Aí é como se fosse uma casca cilíndrica, casca esférica, não sei. Vai ter uma distribuição que também não é uniforme, mas não importa. Você vai lá e calcula utilizando ali o procedimento padrão de uma distribuição superficial de carga, ou mais uma distribuição volumétrica, caso a polarização desse material aí não seja constante. Ok? Pergunta? Bom, eu vou parar hoje aqui, a gente volta na quarta-feira que vem. Hoje é um pouco mais cedo.